Promessa de riqueza no Brasil de céu nada formoso e límpido, onde o cruzeiro não resplandece. Esse é o nosso tema de hoje, pessoal. Nós chegamos naquele ponto muito perto de não haver mais volta para os nossos biomas. O planeta grita por socorro e respeito, ao passo que os coaches de plantão, em várias áreas, vendem inescrupulosamente promessas de um aumento de faturamento, de riqueza sem fim, como outro dia eu vi anunciado no perfil de uma colega. Embrulhadas em ilusões de sucesso instantâneo, essas orientações ecoam muito bem em redes sociais e caem ainda melhor em ouvidos desavisados. São muitos coaches vendendo apenas uma ilusão de controle e enriquecimento, numa realidade que estampa uma terra desonrada e imprópria para o sucesso, né? Como poderia haver prosperidade, por exemplo, quando o solo onde nós vivemos, sobre o qual essas pessoas prometem semear o enriquecimento, está completamente devastado? Ora são labaredas, ora são águas revoltas, e sem trégua se exaure a terra do futuro. Sem trégua. Você já parou para se perguntar em qual planeta essas pessoas pretendem se enriquecer? No Brasil, as condições materiais para o enriquecimento fácil faltam, né? Elas não estão dadas. No cenário atual, a promessa de riqueza imediata é apenas uma moeda de troca muito vazia e imoral, usada para enriquecer alguns poucos e enganar os demais. Sabe, gente, esse Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, será mesmo? Em nosso formoso céu, nada límpido, nem mesmo a imagem do cruzeiro tem resplandecido. A psicopatia do enriquecimento machuca nosso berço esplêndido, tornando cada vez mais impróprio, cada vez mais distante para os filhos e filhas dessa terra, para os seus animais e a sua riquíssima outrora flora, o mínimo de dignidade. É preciso fazer essa reflexão e eu te convido para isso, né? Eu estou usando o termo psicopatia do enriquecimento de caso muito pensado. A psicopatia, por exemplo, se caracteriza por um distúrbio mental muito grave, em que o enfermo apresenta comportamentos antissociais, amorais, sem demonstração de arrependimento ou remorso, além de uma incapacidade para amar e se relacionar com as outras pessoas, criando laços afetivos profundos. Os psicopatas são pessoas egocêntricas e com uma incapacidade de aprender com a própria experiência. Muitas dessas pessoas doentes são socialmente ativas, elas estão ativas nas redes sociais e, inclusive, muito na política. Essas pessoas manipulam e prometem um paraíso material, o céu, digamos, na Terra, mas sem se preocupar minimamente com o paraíso ambiental, o único que poderia nos garantir, de fato, uma vida num futuro imediato e uma vida abundante. Não se trata de ganhar dinheiro, pessoal. Nesse caso e nesse momento no país e no mundo, se trata de respirar e poder viver. Se ao lado dessa onda de manipulação nós juntarmos a ideia geral que temos sobre a cidade, a gente entende que há uma distorção quase suicida nossa com a natureza. E isso explicaria, em parte, a situação do desastre climático que vivemos no país inteiro e também no mundo. O que é a cidade para nós? Essa pergunta nos fez Antônio Bispo, né, o Nego Bispo, e ele mesmo respondeu: é o contrário da mata, é o contrário da natureza. A cidade, explica ele, é o território artificialmente humanizado que foi arquitetado para abrigar os humanos. Tudo indica que nós construímos a cidade como um forte para nos abrigar da natureza indomável. Como princípio, né, nós fomos desenvolvendo uma crença de que o território humanizado da cidade nos serviria de abrigo contra os riscos da natureza. A cidade, então, feita à ideia de fortaleza. Todos os seres da natureza que ousassem, então, cruzar o território de uma cidade deveriam ser domados, exceto, claro, os humanos, que, em sua maioria, não se consideram parte da natureza, embora sejam parte do reino animal. Foi assim que nós chegamos à ideia
estapafúrdia de subjugar e controlar a natureza, os seus rios, as suas matas, com toda a nossa ignorância e arrogância possíveis. Você sabia, por exemplo, que em Belo Horizonte, onde eu vivo, tem mais de 208 quilômetros de rios canalizados ou revestidos? Das mais de 1.000 nascentes dessa cidade, que ficava em meio a matas e montanhas, apenas 11% estão em bom estado de conservação. São Paulo é outro triste exemplo sobre isso. Ele tem debaixo das suas ruas, calçadas, prédios, mais de 300 rios, com 1.500 quilômetros de curso d'água canalizados sob concreto. Áreas de rios e florestas foram assim sacrificadas, e as que sobraram ou foram criadas são mínimas e estão reduzidas a quadrados verdes que se perdem em meio àquele cinza e preto do concreto e do asfalto. Mesmo a natureza que acinturava as cidades não mereceu o nosso respeito. Áreas que antes poderiam ainda ser vistas como uma vasta vegetação, seja nos campos ou nas margens de rios, foram simplesmente devastadas. Para lá se fazer o quê? Plantar soja, cana, milho ou simplesmente criar gado. Enormes áreas de monocultura e de criação expulsaram a riqueza natural e a sua diversidade para os cantos mais ermos da terra e estão cada vez menores e mais vulneráveis. A gente tem olhos arregalados de pura ganância e nenhuma identidade com a natureza, nós humanos. Esses olhos humanos se voltam para uma mata e logo eles veem ali apenas o lucro vindo da eliminação daquela riqueza verde. Não importam os animais ou a flora, não tem nem tão pouco importa o que eles representam para a segurança futura da nossa nação. Importa apenas o enriquecimento imediato. Nós, de fato, pessoal, nos separamos do reino animal, do qual, como eu disse, somos partes. Não se conhece outro animal nesse planeta, além do humano, que tenha sido capaz de tamanho poder de destruição orquestrado apenas para o benefício próprio. Nós estamos doentes na alma. Nós somos capazes de ignorar que a natureza destruída impiedosamente, como a gente tem feito, é a ruptura da cadeia natural da vida. Não é apenas a ruptura da cadeia alimentar, mas da cadeia orgânica, vital, que garante a ordem natural e a harmonização do ambiente que protege a vida de nós todos, de tudo, na verdade. Até quando os ignorantes vão poder lucrar com a destruição da natureza que dá a vida? Essa é uma conversa que a gente precisa ter entre nós, no nosso meio, entre os nossos amigos, com as nossas famílias. Toda essa insanidade humana destilada contra a natureza tem um preço, e a conta chegou, e ela chegou muito alta. Nós pagamos com a própria vida, para dizer o mínimo. A crise do clima acelerada é fruto do nosso descaso com a natureza. Pensar em desmatar ou atear fogo criminosamente numa mata, seja lá na Amazônia, para ter mais uma área de pasto ou plantio, ou aqui no Sudeste, como aconteceu nessas últimas queimadas, é contratar uma dívida impagável aqui no Sudeste, porque os rios aéreos que de lá da Amazônia, por exemplo, correm pelos céus do nosso país até as nossas cidades e campos, vão parar de fluir esses rios aéreos. Isso, como aconteceu agora em 2024 de modo extremo, a gente viu o que acontece. Uma seca extrema, um calor horrível. Se não fossem esses rios, o Sudeste seria um deserto como os da Austrália. E graças a esse volume de água, nós estamos com terras produtivas ainda. Mas mais do que isso, nós temos água para beber, para banhar, para saciar a sede dos animais, para as plantas, para as plantações. Então, na situação que nós nos encontramos atualmente, nem o forte erguido de nossas cidades nos dará guarida e proteção. Se não são as chuvas descontroladas que carregam consigo cidades, ruas, gente, animais, plantações, criações, é o fogo que vai arder e esturricar todos os cantos da terra,
cobrindo as cidades com fuligem, com poluição, o que vai acabar com as cidades e os seus habitantes. Os olhos ardem, o céu escurece antes do pôr do sol, as manhãs acordam cinzas, mesmo com o sol de pé, o ar irrespirável açoita e todos e tudo sofrem com esses ventos impiedosos que carregam mais fagulhas e queimam ainda mais. É insanidade pura. As pessoas tentam se refugiar, mas e para onde? Então, chegou o momento da gente olhar para tudo isso com uma certa seriedade, com um certo compromisso e se perguntar o que fazer, porque nós todos podemos fazer alguma coisa. E se você pensar bem, não é tão complicado assim, é simples. Embora seja uma tarefa imensa, mas nós temos que começar por algum momento e por algum lugar. E esse ponto de início é simples, nós precisamos nos apaixonar perdidamente pela natureza e transformarmos a nossa ganância em respeito por ela. Como o Antônio Bispo ensina, a gente precisa trocar desenvolvimento por envolvimento, desenvolvimento sustentável por biointeração. Nós somos um ser biológico, nós temos uma inteligência biológica, a natureza é um ser biológico, ela tem a sua inteligência biológica. A gente pode comungar, viver juntos, um protegendo o outro. Nós precisamos de muita humildade para reconhecer que não há nada e ninguém que saiba mais do que a natureza. Nós não sabemos mais que a natureza. A natureza que nos ensina, ela é que oferece gratuitamente uma riqueza que o nosso mercado financeiro ainda não aprendeu a mensurar. Essa riqueza é a base da vida. Sem ela, não há futuro. Portanto, não há solo e, portanto, não haverá onde plantar esse enriquecimento. O momento chegou, minha gente. Não dá mais para a gente ignorar, a menos que a gente queira morrer à míngua, ressequidos ou afogados na força da natureza que um dia nós imaginamos poder dominar. Então, vamos fazer nossa parte, vamos reconsiderar a nossa relação com o outro e com a natureza, vamos pensar e refletir e vamos abrir nosso coração, deixando que esse coração umidifique a nossa razão. É hora da gente misturar esses dois e é hora da gente começar realmente a deixar nossa indignação em discussão e também começar a dignar mais do nosso tempo para a natureza. E começar a plantar árvores é uma regra agora. A gente precisa reflorestar aquilo que foi perdido. E a gente daí começa a repensar juntos as outras estratégias. É isso aí, minha gente. Bora lá!